A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó. Esse livro que tem ensinado, esse livro que tem orientado, esse livro que tem despertado a mim e a você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos terminar o capítulo 34, de 31 ao 37, onde o tema Eliú fala: Jó, você resolveu parar de praticar o mal? Veja que situação. Uma hora ele falava como ele falou da grandeza de Deus. Agora voltou a julgar Jó e perguntou se Jó já tinha parado de praticar o mal. Ele sabia, do caráter de Jó, como Jó era. Agora, por conta de toda aquela decadência, então Jó estava praticando o mal. É muito fácil julgar o que não sabe, não é verdade? E depois vamos terminar em João 9, do 1 ao 3. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Tem pessoas que dizem assim, eu já disse assim, fulano está pecando por conta do pecado. Porque muitas vezes a gente sabe de uma história. Irmãos, Deus cobra pecado? Cobra, com certeza, que a culpa não é dele, a escolha é nossa. Mas aqui não era pecado. Aqui era uma ação de Satanás. E uma permissão de Deus, porque lá na frente já ia ver a glória de Deus. Então, independente da pessoa estar errando ou não, não cabe a mim a você julgar. Ah, fulano está pecando. Ah, isso aconteceu porque foi pecado. Deixa com Deus que é melhor. Eu já aprendi isso. Será que você pediu a Deus que Ele mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Veja, ele perguntou, Jó, será que você já orou? E você perguntou a Deus para Ele mostrar as suas faltas? Claro que nós pedimos a Deus misericórdia. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, pela nossa vida, do nosso levantar, o nosso deitar. Mas isso, eu sei da minha história e você da sua, mas da dos outros não. E ele aqui criticava, ele aqui cobrava, ele aqui atacava, e agora ele afirmava, que é pior, que Jó tinha que falar com Deus por conta do pecado dele. Se você não aceita o que Deus faz, como esperar que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. Veja que absurdo. Além dele dizer que Jó estava em pecado, agora Jó tinha que dizer a ele o que estava pensando. Jó tinha que revelar a ele o pecado. Existem pessoas que pensam que é dono do mundo. Existem pessoas que passam dos limites. Às vezes senta em rodinha para criticar, para apontar X, Y. Faça isso não. Porque vai ter o retorno. A roda gigante gira, como dizia meu pai. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossa língua. A gente tem que ter muito cuidado quando atacamos, cobramos, julgamos as pessoas. Porque o Senhor vê todas as coisas. E Ele tem um calendário que Ele cobra de mim e de você. Como com certeza Ele cobrou de Eliú. Eliú passou todos os limites. Não respeitou a dor de Jó, hora nenhuma. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido. Veja, ele disse que as pessoas sensatas, as pessoas sensatas e sábias, elas diriam que Jó não sabe o que está fazendo. Não. A pessoa sensata e sábia, ela fecha a boca. Ela não julga o que ela não conhece. Ela respeita a dor do próximo. Porque às vezes a dor é tão grande do irmão ou da irmã, mas o restante está tripudiando. Será que se eu tripudiar na dor de alguém, amanhã eu não vou chorar? Eu não tenho dúvida disso. Mas ele passava todos os limites. Eliú queria ser um Deus. Achava que estava ali como o Espírito Santo de Deus. E tem hora que o servo de Deus, se não vigiar, ele age assim, viu? E está achando que é mais do que Deus. Só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ela responde como um perverso. Olha que coisa absurda. Ele disse que ele examinando bem as palavras de Jó, ele via
que as palavras de Jó era, a gente vê que ele responde como um perverso. Aonde Jó era perverso? Jó sentia dor, Jó se sentia humilhado, rejeitado. Agora Jó tinha uma virtude. Ele não aceitava dizer que era pecado porque ele não estava em pecado. Palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Se você está certo e eu estou certo, por que a gente vai aceitar que as pessoas ataquem e cobrem da gente uma coisa que a gente está certo? Não. Agora, o Senhor é que sabe até onde estamos certos ou não. Mas humanamente falando um com o outro, claro que tem que se defender. Claro que tem que andar com a verdade. E a gente vê claramente que Jó não era um homem de mentira. Jó era um homem da verdade. Não é verdade? Veja bem o tema, viu? Para você entender o que eu vou falar aqui em João 9, do 1 ao 3. Eliú fala, Jó, você resolveu parar de praticar o mal? Quer dizer, se Jó estava praticando o mal e aquela situação toda tinha acontecido com ele, então ele estava no pecado. Mas olha aqui o que Jesus fala a respeito do pecado. João 9, do 1 ao 3. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Não é interessante isso? Os discípulos aproveitaram aquela ocasião para saber onde estava o pecado daquele homem ter nascido cego. Veja a resposta do Senhor. Jesus respondeu, ele é cego? Sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo com você é porque o poder de Deus vai ser manifestado. Essa dor todinha, Deus vai se transformar em alegria. Aquilo que as pessoas dizem que não tem jeito, num minuto se dá jeito. Então, Jó estava passando por tudo isso, mas era para quê? Para a glória de Deus. O Senhor permitiu Satanás fazer tudo? Permitiu, mas ele deixa bem claro aqui no final do verso 3. É cego para que o poder de Deus se manifeste nele. E o poder de Deus ia se manifestar na vida de Jó. E o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta na minha e na tua vida. O segredo é ficar na porta, como Mardoqueu ficou. O segredo é obedecer ao Senhor. Mesmo que você não entenda o que está ali acontecendo, só dê graças. Porque a Bíblia diz, por tudo das graças, que é a vontade de Deus. Eu sempre digo que o choro de hoje é a alegria de amanhã. Então, o que está acontecendo com você, comigo, é para a glória de Deus. O que aconteceu com Jó foi cilada do mal? Foi. Mas ia ser transformado na glória de Deus. Eliú não tinha o direito de estar julgando, de estar atacando e mandar ele parar de praticar o mal. Pela situação tão difícil, digamos que ele estava um mendigo, ambulante, doente. Mas mesmo assim, a pessoa passando por uma situação dessa, nós não temos direito nenhum de dizer que é pecado. Nós não temos direito nenhum de apontar, e muitas vezes fazemos isso. Mas está errado, porque muitas vezes essa dor, essa tristeza é para a glória de Deus. Até o pecador, quando Deus cobra, ele se arrepende. Grande é a vitória. Sansão foi cobrado por ele mesmo, pela imprudência dele, o pecado dele. Mas se você observar, lá mesmo na hora da desgraça, o cabelo dele foi nascendo. E Deus deu oportunidade dele honrar, matando tudo e todos. Por quê? Porque o inimigo jamais ganha para o Senhor. E acabou a glória de Deus sendo manifestada em Sansão. A Bíblia diz que ele matou mais na morte dele do que em vida. Porque Deus é fiel. Deus honra o seu povo até quando erra. Então, o que está acontecendo com você é para a glória de Deus. Não julgue, não ataque como fez Eliú. Porque Deus estava vendo toda a situação de Jó. E Deus está vendo nossa situação. Alguém pode nos atacar? Pode. Pode nos criticar, zombar, falar mal da gente até umas horas? Pode. Deixa com o Senhor que é melhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.